Olá pessoal, vejam só, a literatura de São Paulo, aos Coríntios, onde ele diz: irmãos, alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Insensato, o que semeia não nasce, sem antes morrer. E quando semeias, não semeais o corpo da planta, que há de nascer, mas simples grão como a de trigo ou outras plantas. E o Evangelho de Lucas, capítulo 8, vem falando do semeador, da palavra do semeador. Aonde o semeador lança a semente e cai na beira do caminho, aonde uns pisam, os pássaros comem, são as pessoas que ouvem ou nem ouvem. Então semente fora. E a semente que é lançada no meio de telha pedregulhosa, venenosa, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e botam em prática, começam a gostar, mas no crescer não se enraizam e morrem. Volta à vida do mundo de novo. E tem a semente que cai em terrenos espinhosos, aonde a pessoa ouve a palavra de Deus, começa a botar em prática na vida dela, mas daí começam as controvérsias, as perseguições, e ela abandona e volta à vida do mundo. Se afasta de Deus de novo. E existe aquele terreno fértil, onde a semente é lançada. E a semente nasce e enraiza. E ali ela permanece porque a terra é fértil. Aonde que ouve a palavra de Deus e põe em prática. E quando botar em prática, começa as perseguições. Mas a pessoa se mantém firme no propósito de Deus e mostra como exemplo a semente do bem, da paz, da alegria, da felicidade, a semente que vai a Cristo, de Cristo ao reino do céu. E haverá outras pessoas que lançam a semente do mal, a mentira, da falsidade. Essa semente do mal eu ouvi e não fui feliz. Não fui feliz, mas era paparicado pelo mundo, condenado pelas atitudes erradas, mas paparicado que eu estava fazendo de acordo à vontade do demônio. Estava tudo certo. Mas eu não era feliz. Havia sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento, desejo de se matar. Sentimentos malignos. Então, fiz uma mudança de vida, reformulação, limpando o coração, limpando esse terreno, deixando-o fértil. Limpei, tirei os insos, tirei os podres, adubei com oração, meditação, limpo, onde Jesus fez com que ali fizesse a morada do Espírito Santo de Deus, a dádiva divina. Aonde dali eu comecei a viver como exemplo a dádiva divina, de acordo à vontade de Deus, sendo um exemplo. Mas esse exemplo foi morto por semeadores do mal da igreja adventista. Respeito muito a religião,
Mas existem pessoas que vão lá na religião, respeitam o sábado, não comem carne de porco, mas não praticam os mandamentos. Não fazem confissão, não fazem reparação, não assumem seus erros. Egoísmo. Não tem Deus. Pode estar na igreja que for, mas na base do egoísmo não vai aceitar a vontade de Deus e vai samear fofocas e calúnias. Da minha religião preferência, católica, existia gente da minha família lá dentro da igreja, dando catequese, mas não praticavam os mandamentos. Eram egoístas, estavam lá por benefício próprio. Amizades, benefício próprio, praticando o erro. Claro, é adorado por todos. Meus sobrinhos, primos, aqui da redondeza, todos ficaram contra mim por causa do mau exemplo. Ficaram todos contra a verdade, toda contra Deus. E daí, comecei a ver as perseguições, quando eu estava com o Espírito, a dádiva de Deus, a verdade, as perseguições, calúnias, fofocas, e eu percebendo a perca de amizades por causa disso. Aí surge a decisão, cara, tu tem que falar, tu tem que começar a meter semente por aí. E se essas palavras que a gente fala, o que vem de acordo à vontade de Deus, cair nos corações perigosos, eles vão ouvir, não vão dar bola e vão ficar bravos comigo, como tem muitos aí. Assim como eles ficam todos os semeadores. Não aceitam Deus. Tem outros perigosos, até acho bonito, faz amizade com o cara, mas daí de repente vem. Ah, tu tem que apoiar casamento gay, tu é errado, ver se eles são honestos. Adolf Hitler, que é o certo, Jesus Cristo é errado. O cara chamando coisa errada. Aí tem outros piores ainda, que saem por aí dizendo que o cara é caloteiro, briguento, se aproveitava do pai e da mãe, e se aproveitava daquilo, e ela... Semeaduras do mal, batendo contra ele. Mas a gente precisa persistir, como tá com o coração limpo, se manter com o coração limpo, se manter na serenidade e continuar sameando, falando, insistindo no que é certo, para que as pessoas decidam do que querem. Vamos suponhando, pessoas que, eu gosto de contar a história, que quiser que eu mudasse de opinião, passasse para desonestidade, e que uma pessoa que não acredita a Deus era certa, que eu seguiria o exemplo dela. Se afastaram e não voltaram atrás. Se elas não voltaram atrás, elas vão falar mal de mim. As pessoas decidirem se querem acreditar nas pessoas que falam mal de mim, ou se querem acreditar na verdade. A pessoa que tentou me fazer de trouxa, saiu por aí, pelos sobrinhos, dizendo que eu era louco, que não sei o que cada um tem sua fé, falando mal. Bom, as pessoas decidem. Querem ouvir o que é mentira ou falsidade, com certeza morrerão, não terão eternidade com Deus, inferno. Mas a gente persiste em dizer a minha história e persiste em dizer a verdade e a palavra de Deus, e o que é certo, o que é errado. Para as pessoas decidirem se querem continuar acreditando no errado ou querem para o certo. Meus parentes, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti, Arroio, por tudo, resolveram, todos têm problemas, todos os familiares estão passando dificuldades emocionais, existe alcoolismo, existe problemas, separações de família. A decisão deles continuarem dizendo que o Lédio é errado, ladrão, caloteiro, mentiroso, falso, ou voltar a si, ouvir a mensagem, a palavra de Deus, e olhar dentro de si o que é certo, o que é errado, é a decisão.
o que tem? Ninguém muda antes de morrer para este mundo. Primeiro precisa eliminar as vontades, os desejos desse mundo. Como é que vai fazer? Confissões, reparações, pedido de perdão, reparações, botando, limpando o coração. Aí vem a dádiva do Espírito Santo. E a dádiva do Espírito Santo passa a mostrar o que é certo e o que é errado. Aí você vai decidir pelo que é certo ou errado. Se decidir pelo que é certo, vem as perseguições que nem eu estou passando. Que nem Jesus Cristo passou, que nem os discípulos passaram, os apóstolos passaram. Todo aquele que está em Cristo precisa carregar a cruz. A cruz, qual é que é? As perseguições. E como é que nós vamos se manter na paz, na tranquilidade? Passando o exemplo, passando a palavra, falando a verdade. Quanto mais nós fazer a vontade de Deus, mais paz nós teremos. Experiência própria. Eu estou fazendo isso, está acontecendo. Hoje eu tenho paz, tenho serenidade, tenho alegria. Embora as perseguições, mas aquele que me dá a paz está aqui dentro. Por quê? Porque eu eliminei aquele que me trazia ódio, que me trazia ressentimento, ansiedade, depressão. Eliminei aquele botando para fora, mas sim deixando a morada da dádiva do Espírito Santo. E ele me dá a paz. E através dele eu transmito a mensagem para aquele que queira ouvir. No coração que cair e botar em prática, fertilizar o seu coração e achar a paz também. Tudo depende de cada um querer. Deus abençoe a cada um de vocês.